A paz do Senhor, adolescentes, graças damos a Deus que nos presenteou com a sua maravilhosa palavra e nos proporcionou com essa linda manhã para estarmos aqui mais uma vez para aprendermos juntos sobre essas preciosas escrituras, amém? Vamos orar então para darmos início à nossa aula? Ó Senhor meu Deus, revela-se a nós nessa manhã, ó Pai, através da sua palavra, que é poderosa, Senhor, que é perfeita, Senhor meu Deus, que nos ensina todas as coisas que precisamos aprender, ó meu Pai, que possamos enxergar com os olhos do nosso coração, que nós possamos ser direcionados pelo Teu Espírito, Senhor, para que a Tua palavra ministre em nossas vidas através dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que vocês estejam bem, né? Mais uma semana, glória a Deus pela sua maravilhosa graça em nossa vida. Queria pedir a vocês que, se não estiverem ainda com o nosso material em mãos, que possam buscar o nosso material, né? A nossa Bíblia devocional, McCheyne, o caderno, a caneta, pegar a revista que nós vamos usar bastante, a nossa revista como sempre fazemos, e que vocês também não possam esquecer da oferta, tá bom, gente? Agora nós estamos assim em uma aula online, então nesse tempo não sabemos ainda até quando, e nós temos, né, algumas ferramentas para serem utilizadas nesse tempo para que a Igreja do Senhor não deixe de ofertar. Você pode ofertar pelo PicPay, pode fazer um depósito na conta da igreja, se os seus pais assim preferirem, ou podem também simplesmente trazerem suas ofertas aqui e entregarem na tesouraria da igreja, tá? O que nós não podemos deixar, adolescentes, é de trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Tá bom? Que Deus é Deus quem supre as nossas necessidades, que nós não esqueçamos disso, que tenhamos um coração grato e que possamos amar as coisas que são do Senhor, que possamos amar a obra e abençoar para que ela possa crescer, em nome de Jesus. Amém? Vamos então para o nosso texto áureo? Abram aí as suas Bíblias, quem está com o nosso devocional, né? Na página 57, aqueles que estão nos acompanhando e não têm o nosso devocional, é o livro de Gênesis, capítulo 12, verso 3, que vamos fazer a leitura agora, amém? Todos encontraram? Gênesis 12, verso 3, diz assim a palavra do Senhor. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler novamente? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. Glória a Deus pela sua palavra, que possamos meditar na palavra do Senhor, em nome de Jesus. O título da nossa lição de hoje, adolescentes, é Glória a Deus pela família. Obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai. Agradeçamos a Deus pela formação da família. Nós estamos chegando hoje, né, com essa lição, ao fim de mais um trimestre, para a glória do Senhor. Eu espero em Deus que essas lições, todas essas 13 lições, que hoje vamos dar a 13ª, porque passamos por esses meses, elas possam estar alimentando a vida de vocês, alimentando a família de vocês também, contribuindo para o crescimento espiritual de vocês e de toda a família, em nome de Jesus. Que vocês sejam bênção e a sua família também seja bênção para o mundo. Nesse trimestre, com a nossa revista, né, A Família Cristã, nós aprendemos muitas coisas importantes acerca da família
e acerca de outras coisas também que a gente acaba tocando no assunto durante a aula. Mas o nosso foco nessa revista era a família cristã. E nós aprendemos nesse trimestre, por exemplo, acerca da origem da família, né? Como a família se originou e a sua importância, e sobre os planos de Deus para a família. Nós vimos também sobre os problemas atuais que muitas, né, famílias vivem, fundamentados na ignorância, né, do conhecimento de Deus, às vezes atolados em muitos problemas, famílias que precisamos orar por elas para que sejam salvas e libertas. Aprendemos o dever da obediência aos nossos pais, né? E aprendemos também nessa lição da obediência aos pais a relação que tem, vocês vão lembrar, entre a obediência e a adoração a Deus. Nós fomos encorajados para uma vida submissa ao Espírito de Deus, que é Ele que nos ajuda a resistir o mal, né? De nós mesmos nós não podemos nada, temos que estar submissos ao Espírito Santo de Deus na nossa vida, orando em todo o tempo, para que tudo na nossa vida seja conforme a vontade do Senhor, para que em tudo nós sejamos guiados pelo Espírito Santo para resistir ao mal em todo o tempo. Compreendemos também que somos diferentes uns dos outros, temos às vezes famílias diferentes, mas que nós podemos perfeitamente conviver. Que a vontade de Deus é que o casamento seja indissolúvel, nós aprendemos isso também. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja indissolúvel, mas se houver separação, nós devemos seguir amando, respeitando e honrando os nossos pais, nós filhos, no caso, falando para vocês adolescentes, né? Não é o desejo de Deus para o casamento, que o casamento se desfaça, o desejo de Deus é que o casamento seja indissolúvel, ele criou o matrimônio para ser indissolúvel, mas se isso acontecer, o dever dos filhos é continuar amando, respeitando, honrando tanto o pai quanto mãe, independente de todas as coisas, amém? Aprendemos também que a amizade é um presente de Deus e que nossos pais que devem ser os nossos melhores amigos. Nós aprendemos sobre isso aqui nessas lições, né? Porque eles são os nossos melhores amigos, porque tem muitas coisas a nos ensinar, são as pessoas que mais nos amam aqui nessa terra e já viveram experiências que vão contar muito, né, para as nossas vidas, que vão nos ajudar nas decisões que temos que tomar. Se ouvirmos nossos pais, teremos uma bagagem muito boa, estaremos muito à frente em muitas coisas. Guardem isso no coração de vocês. Aprendemos também sobre as nossas obrigações espirituais com a nossa família e que o caráter é a melhor herança que os pais podem deixar aos filhos. E estudamos ainda sobre a mídia virtual, seus perigos para nós mesmos e os perigos também que ela traz para os nossos relacionamentos, para as nossas famílias. Aprendemos ainda que o pecado pode desfigurar a família, mas o Senhor nos deu em Cristo, glória a Deus por isso, a oportunidade de sermos restaurados e transformados pelo Espírito. E chegamos agora, hoje aqui, né, no final dessa revista, com a lição de número 13, glória a Deus pela família. E nessa lição de hoje, nós vamos relembrar que herdamos de Abraão as promessas feitas pelo Senhor às famílias. Deus, ele deu uma missão a Abraão. E não foi só a Abraão que Deus deu essa missão. Vocês sabiam que essa missão, ela é para nós também? Que nós temos uma missão a cumprir? Vocês já pensaram nisso?
E mais, vocês sabem qual é essa missão que nós, como cristãos, assim como Abraão, devemos cumprir? Acompanhem comigo, por favor. O primeiro tópico da nossa lição, nós vamos encontrar resposta para essa e outras perguntas agora nesse estudo que vamos fazer. Primeiro tópico, então, da nossa lição, aqui para a minha página 92, para vocês deve estar próximo disso. O tópico tem por título A Promessa de Abraão. Nós vamos ler aí no primeiro parágrafo mesmo. Vamos começar pelo primeiro parágrafo mesmo, não vamos começar depois não. Vou ler aqui. Imagine um convite para você fazer uma viagem. Entretanto, ao invés de o convite vir acompanhado por um com tudo pago, eu te convido para fazer uma viagem com tudo pago, ao invés do convite vir assim, ele viesse assim, faça as malas e vá para onde eu te mostrar, tá? Estou te fazendo um convite, faça as malas, você vai fazer uma viagem, para onde? Você vai para onde eu te mostrar. Vou te falar só isso. O que vocês acham? Isso seria uma boa ideia? Apesar dessa história aqui parecer uma história sem sentido, isso realmente aconteceu. E Gênesis conta a vida de Abraão, que foi chamado por Deus para sair da casa de seu pai e fazer uma viagem a uma terra que ele não conhecia. Ele não sabia para onde ele iria e tampouco como seria essa viagem. Abraão sabia apenas que essa viagem era plano de Deus. E por intermédio dele, Deus abençoaria todos os povos do mundo. Está lá na nossa Bíblia, nós lemos agora Gênesis 3, a passagem Gênesis 12, 1 a 3. Então, Abraão, ele vivia com o pai dele e com a sua esposa numa terra, e com a parentela dele também, o pai, a esposa e a parentela, eles viviam todos juntos numa terra chamada Ur. Esse lugar, essa cidade de Ur, era uma das cidades mais importantes do mundo antigo. O pai de Abraão, então, resolve reunir toda a família e seguir para as terras de Canaã. Aí eles vão, todo mundo. Mas só que quando eles chegam na cidade de Harã, eles resolvem ficar ali, naquela cidade mesmo. Só, gente, que tanto Ur quanto Harã, essas duas cidades, eram cidades pagãs, cidades que adoravam o deus da lua. Eram cidades prósperas, porém pagãs. Abraão ouve o chamado de Deus para sair dali, da casa de seu pai. Do meio daquele paganismo todo, do meio daquele cenário, né? E fazer uma viagem, como nós comentamos aqui na revista, uma viagem que ele não conhecia o destino. Foi chamado por Deus para fazer essa viagem. Abraão, ele sabia que essa viagem era plano de Deus e ele levava consigo apenas a promessa de que, por intermédio dele, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Era tudo que Abraão sabia, que ele tinha uma promessa de Deus, que através da vida dele, Deus abençoaria todas as famílias da terra e ele deveria sair de onde ele estava e ir para outra cidade que ele ainda não sabia onde era só para ele seguir no comando do Senhor. E assim, Abraão, aos 75 anos de idade, partiu, levando com ele a sua esposa, Sarai, que na época ele ainda era chamado Abrão, e ela Sarai, né? Depois que ele vira Abraão e ela Sara. E ele, então, acompanhado da sua esposa, do sobrinho Ló, que também foi com ele, de todos os seus servos e todos os bens que ele tinha adquirido na vida, partiram para essa terra que eles não sabiam ainda onde era. Vamos aí na nossa revista, no tópico 2,
de casa para o mundo. Aí nós vamos ler no primeiro parágrafo, a partir da metade aí do primeiro parágrafo, terceiro ponto. Desde o chamado de Abraão até os nossos dias, muito tempo se passou, mas a palavra e as promessas de Deus não mudam. Mateus 24, 35 é a referência. O Altíssimo chamou a Abraão para sair de sua casa, do meio de seus parentes, e a consequência disso foi a promessa que alcançou todo mundo. Se somos de Cristo, adolescentes, nós somos então descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso quer dizer que participamos das bênçãos espirituais da justificação por meio da fé. Com a promessa feita a Abraão, iniciou-se um projeto admirável, designado para beneficiar todas as famílias da terra. A história e as profecias dessa nação, nascida em Abraão, são importantes não somente para a família de Abraão, não somente para o povo judeu, mas para a minha família, para a sua família, para todas as famílias da terra. E sabe para quem? Para os gentios, não só para os judeus, mas também para os gentios, para todas as nações. Por intermédio de Abraão, Deus, ele tem abençoado várias gerações. E nós, será que temos sido abençoadores também, como Abraão? Ou será que nós estamos só recebendo as bênçãos do Senhor e não abençoando a ninguém? Vamos pensar um pouco sobre isso. Amém? Deus, ele nos convida, adolescentes, a obedecê-lo, para que através da nossa vida ele abençoe a nossa família, e não só a nossa família, mas ele abençoe a todas as pessoas na terra, que ele queira abençoar através das nossas vidas. Nós fomos chamados a viver um relacionamento com Deus. Podemos aprender aqui com Abraão como é viver com Deus. Né? Abraão tem muito a nos ensinar sobre como é viver com Deus. Abraão teve uma vida de fé. Somos chamados a isso também. Nós temos esse chamado para viver uma vida com Deus. Nós fazemos parte dessa história também. Cada um de nós somos importantes para Deus, tá, adolescentes? Cada um de nós somos importantes. E Deus tem nos chamado a servir. Se o inimigo, por acaso, tem colocado no coração de vocês mentiras do tipo: ah, você não é necessário, ah, Deus nem sabe que você existe, ah, Deus nem se importa com você, esse tipo de mentira, você repreenda isso em nome de Jesus. Amém? Repreenda em nome de Jesus essas mentiras do inimigo na vida de vocês, porque Deus, ele se importa comigo, se importa com você. Deus se importa com cada um de nós. Ele tem um plano para a vida de cada um de nós. Ele sabe onde ele precisa tratar, cuidar e onde ele vai usar cada um de nós, porque nós somos igreja. Nós somos salvos, remidos no sangue de Jesus. Então, adolescentes, Deus está interessado e ciente em cada detalhe da vida de vocês, tá? Ele tem ciência de cada detalhe. Ele está interessado em tudo que acontece na vida de vocês. Nós somos preciosos para Jesus. E Ele quer que sejamos parte dessa grande missão que começou lá em Abraão. Deus, ele tem um plano para salvar a sua família e o mundo todo também através da sua vida.
Ele quer que você desempenhe a sua parte na missão. Nós não vamos salvar o mundo sozinhos, mas aliás, nós não vamos salvar o mundo, nós somos instrumentos usados nas mãos do Senhor para salvar o mundo, mas cada um de nós tem que desempenhar a sua parte nessa missão. Deus nos chama para isso. Ele quer que você desempenhe a sua parte na missão divina, porque você faz parte dessa missão. Entenda isso em nome de Jesus. Mas assim, será que você tem se preocupado com isso? Será que você tem se preocupado com o seu dever a cumprir? Qual será que tem sido a sua resposta para esse convite de Deus na sua vida? Você tem levado a palavra de Deus para a sua família, para as pessoas que vivem ao redor de você, ou para num momento de evangelismo em outros lugares, na escola, na rua, no ônibus? Será que você tem feito isso? Você tem aceito o convite de Deus e tem evangelizado? Será que a sua vida, ela evangeliza alguém, mesmo você estando calado, a sua vida evangeliza alguém? O seu testemunho? Nós falamos sobre isso aqui. Desde o chamado de Abraão até os nossos dias, muito tempo se passou. Mas a palavra e as promessas de Deus, elas não mudam, adolescentes. Não se feche em si mesmo. E não se fechem também vocês em família para o mundo. Vocês devem dizer sim bem alto para Deus, junto com a sua família, dizer um sim bem alto para Deus, para se colocar à disposição de fazer a obra do Senhor. Tem muitas pessoas lá fora que precisam ouvir a palavra de Deus. Não se feche para isso. Amém? Que você possa ser bênção na vida de outras pessoas, usado por Deus em nome de Jesus. Vamos aí agora para o tópico 3. Glória a Deus pela família. Chegamos ao tópico 3 da nossa lição. Nós vamos ler aqui a partir do segundo parágrafo, que diz assim: seja grato a Deus pela sua família, cuidando dela. Assim como Ele confiou a seus pais a responsabilidade de cuidar de você, é seu encargo de amá-los e de obedecê-los. Atualmente, há uma geração de adultos que não respeita os seus pais e que abandona os seus pais na velhice, esquecendo completamente o quanto eles foram cuidados pelos pais, o quanto esses pais se dedicaram a ele no longo da vida. Portanto, obedeça ao mandamento do Senhor que diz: respeite a seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Êxodo 20:12. Este é o mandamento com promessa. Efésios 6:2. Que a cada dia você agradeça e dê glória a Deus pela bênção de ter constituído e lhe dado a sua família. Amém? Eu quero concluir essa lição dizendo para vocês o seguinte: não importa como é a sua família, se ela é pequena, se ela é grande, se é silenciosa, se falam muito alto, se são muito barulhentos, né? A sua família, ela é um presente de Deus na sua vida. Ainda que por vezes você e sua família passem por momentos de dificuldades, adolescentes, conflitos, às vezes até desavenças, nunca se esqueça, nunca. A família, ela nasceu no coração de Deus, para que por intermédio dela você usufrua das bênçãos celestiais e abençoe todas as famílias da terra. Deus, ele viu que não era bom que o homem permanecesse só.
Por isso ele criou Eva para Adão e criou a família para você. Glória a Deus pela família. Amém? Glória a Deus pela família, glória a Deus por essa lição, glória a Deus por essa revista que nos ensinou tanta coisa através do Espírito Santo, fomos guiados e aprendemos tantas coisas aqui com essa revista. Vamos orar para poder encerrar nossa aula? Ó, meu Pai de amor, de eterna bondade, graças te dou, Senhor, por essa lição, por mais essa revista que concluímos hoje, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos mais de Ti, ó meu Pai, a cada dia que Te buscamos, Senhor. Glória ao Teu nome por isso, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a vida de cada um dos adolescentes para quem eu estou falando agora, a vida de cada uma das pessoas que estão assistindo essa aula. Eu oro, clamo, coloco diante do teu altar a vida de cada um de nós, que nós possamos, Senhor, olharmos, ó meu Pai, para as suas promessas, não para as dificuldades no caminho, Senhor, que nós possamos, Senhor, termos fé, Senhor. Não fé na fé, Senhor, não fé no escuro, Senhor, mas fé no Deus da promessa, porque essa é toda a diferença. Foi a diferença na vida de Abraão e é a diferença na nossa vida também, Senhor. Nós precisamos crer no Deus da promessa e que as suas promessas se cumprem nas nossas vidas. Ó, Senhor, muito obrigada por mais esse momento na tua presença. Permaneça conosco, dá-nos um dia, uma semana em paz contigo, com a nossa família, em nome de Jesus. Amém.